aí fica aqui essa discussão, né? Esses ministros, Marcília... deixa eu primeiro voltar com a pergunta que eu deixei, então, em aberto, antes de ir para intervalo, né? Será que Fux poderia pedir vistas nesse julgamento? Isso poderia ser interessante para Bolsonaro ou para o processo? Olha, interessante essa pergunta. Bom, em tese sim, mas eu acho que o Fux talvez entrasse em algum inquérito, ele entrasse no inquérito dos atos antidemocráticos se fizesse isso. Eu creio que, até por isso, o ministro Moraes, lembra que teve a notícia de que ele circulou a denúncia antes mesmo dela seguir adiante, enfim, que os ministros teriam tido acesso à denúncia? Eu acho que ele quis se blindar até da possibilidade de que alguém pudesse dizer eu não tive acesso ou qualquer coisa do gênero e pedir vista. Eu creio que ninguém vai fazer isso, embora possível seja. Possível sempre é, um juiz tem poder para a dissidência, mas a gente tem, sem dúvida alguma, dentro da primeira turma, um consenso. Aliás, esse é uma das questões centrais para esse caso estar na primeira turma, né? Isso do ponto de vista não jurídico, mas isso do ponto de vista político e estratégico do julgamento. Eles 5 pensam da mesma forma, eles 5 estão mais ou menos alinhados, mais ou menos não, estão completamente alinhados em relação, pelo menos, ao recebimento da denúncia. Por exemplo, né, lembrando do caso agora que também corre no Supremo Tribunal Federal de Carla Zambelli, né, por ter saído armada na rua, puxado a arma para um jornalista no dia do segundo turno das eleições em 2022, Nunes Marques pediu vistas, né, e agora então o julgamento fica parado para uma maior análise por 90 dias, seria um prazo aproximadamente de 3 meses também? Agora é um prazo impróprio que a gente fala no direito, ou seja, tem juízes que são impróprios e tem prazos que são impróprios, mas os prazos impróprios significam que eles têm um prazo, mas se eles não obedecerem o prazo, não muda nada. Então pode demorar mais que isso. Por isso que o pedido de vista, muitas vezes, ainda hoje, é utilizado como uma forma de você atrasar ou postergar julgamento. Muitas vezes pedido de vista já foi responsável nesse país pela tal da prescrição, ou seja, pela passagem do tempo que faz com que a pessoa não possa mais depois ser punida. Foi muito utilizada como uma estratégia, pedir vista para o julgamento, o tempo passar e a pessoa não poder ser condenada. Mas isso é bastante importante nesse momento, porque os ministros já se pronunciaram dizendo que por conta de 26 ter eleições, que essa decisão tinha que ser o mais rápido possível, como se o tempo da justiça devesse seguir o tempo da política, mas eles já disseram isso abertamente. Então, o grande ponto é esse. Se tivesse no plenário, você corre esse risco de pedidos de vista. E isso torna Bolsonaro um ator político importante, independente dele ser candidato ou não, porque vamos lembrar, o Bolsonaro, o que ele fez agora nas eleições municipais, ele é o maior cabo eleitoral da direita hoje no país, né? Ele é a principal figura. Então, o tempo que eles vão demorar para neutralizá-lo, porque essa é a tentativa, né? Eles vão tentar neutralizar de maneira total, né, a participação do Bolsonaro em 26. Então, esses pedidos podem postergar isso. E nesse calendário eleitoral, qualquer postergação seria muito relevante. Olha, e parece que o ministro Dino abriu a Constituição, hein? Quem sabe... eles têm uma lá? Achei que não te vi. Eles têm uma. Que não tinha. E tá marcada até com post-it, não sei se ele comprou num sebo, mas enfim, talvez seja uma esperança. Vamos acompanhar então um pouco do que Dino está falando, a gente já conversa mais um pouco. Essa ideia, não, mas fulano de tal estava apenas como uma Bíblia. Eu, de fato, ministro Alexandre, imagino, pela minha fé religiosa, que se a pessoa passa em frente à Catedral de Brasília, um dos edifícios mais belos da arquitetura do mundo, e resolve rezar, ela não vai rezar na frente do Congresso Nacional. Ela entra na Catedral e lá reza, ora, pode. Aliás, Deus é onisciente, onipotente, está em todo lugar. Então, não precisa vir na Praça dos Três Poderes para fazer orações. Então, pouco importa se a pessoa tinha ou não uma arma de fogo ou uma arma branca. O que importa para fins de debate da classificação jurídica é que o grupo era armado. O grupo portava armas de fogo, armas brancas e assim sucessivamente. Portanto, o Congresso Nacional, quando fez esta dosimetria da lei em vigor, o fez cumprindo a Constituição. E, portanto, não é o Poder Judiciário, não é o ministro Alexandre de Moraes ou aqueles que o acompanham eventualmente na turma ou dele discordam que estão arbitrariamente fixando penas
de índole desproporcional, à vista da magnitude dos valores envolvidos. E se diz também, querido ministro Fux, mas não morreu ninguém. No dia 1º de abril de 64, também não morreu ninguém. Mas centenas e milhares morreram depois. Golpe de Estado mata. Não importa se isto é no dia, no mês seguinte ou alguns anos depois. Vimos isto agora, porque a arte é fonte do direito também, bem sabemos, nas telas, pela pena, de um lado, de Marcelo Rubens Paiva, de outro, pela genialidade de Walter Salles, Fernanda Torres e outros tantos que orgulham a cultura brasileira. Fonte do direito, o que eles estão mostrando ali? Remarcando o caráter permanente e hediondo do desaparecimento de pessoas, de tortura, de assassinatos que derivam de quê? De um golpe de Estado. Então, aqueles que nos anos 20 e 30 do século XX normalizaram a chegada de Mussolini e Hitler ao poder, dizendo, este é um processo normal, certamente se arrependeram quando viram as consequências nos odientos campos de concentração, vitimando o povo judeu e outras tantas minorias na Europa. Portanto, golpe de Estado é coisa séria. É falsa a ideia de que um golpe de Estado, ou uma tentativa de golpe de Estado, porque não resultou em mortes naquele dia, é uma infração penal de menor potencial ofensivo ou suscetível de aplicação até de um princípio da insignificância, a excluir a tipicidade. Isto é uma desonra à memória nacional. Esse tipo de raciocínio é uma agressão às famílias que perderam familiares no momento de trevas da vida brasileira. E isto reverbera em um tribunal na medida em que, repito, nós não estamos aqui friamente cumprindo a ordem jurídica sem levar em conta aquilo que o ministro Fux, meu amigo tão querido, sempre lembra quanto ao consequencialismo, que é um mandamento legal. O Tribunal Constitucional, ele não pode ser consequencialista, ele é obrigado a ser consequencialista. É da natureza dele, inclusive pela sua condição de órgão de cúpula do Estado. Então, sob todos esses aspectos, eminente presidente Cristiano Zanin, penso que, se não morreu, poderia ter morrido. Acho, portanto, que a denúncia possui os atributos fundamentais da materialidade, da viabilidade, porque houve violência e essa violência poderia ter produzido danos de enorme proporção. E o fato de isto não ter se configurado não exclui a tipicidade definida em lei. Basta ler o tipo penal para compreender que a conduta é atentar, por uma razão simples. Se fosse consumado, o golpe de Estado não tinha viabilidade na persecução penal, porque não haveria juízes para julgar. E é por isso que, corretamente, o legislador, não é o Supremo, é o legislador, e o Poder Executivo que sancionou a lei, previu o crime com esses contornos a que fiz alusão. Finalmente, concluo meu voto lembrando quanto à autoria. Penso aqui, ministra Carmen, que o relator já nos poupou, eu anotei, como disse, ao longo das sustentações e com a leitura dos autos, indícios, a meu ver, razoáveis em relação a cada um dos acusados, porque justiça não é justiçamento. É claro que as pessoas têm que ser julgadas de per si, independentemente do seu nome, da sua história, como aludi ontem. Temos que aferir as condutas, uma a uma, independentemente do juízo moral ou de qualquer outra natureza que nós tenhamos sobre essas pessoas. Isso não comparece no tribunal. A toga serve para isso. E o que nos distingue de ditadores é que a nossa subjetividade é controlada pelas normas jurídicas. Se não houvesse normas jurídicas, não haveria direito, não haveria segurança para
todos que este Supremo sempre deu, com seus acertos e erros, inerentes a qualquer instituição humana. Aí o ministro, então, Flávio Dino, falando nesse momento, é o segundo a votar nessa manhã em Brasília, no Supremo, esse que é o ministro considerado por Lula, né, que Lula disse, bem comunista que ele pôs lá na corte. Paula, temos um destaque de última hora. Acabou de sair, notícia muito importante, o prefeito de BH, Fuad Norma, de 77 anos, teve uma parada cardiorrespiratória nessa manhã, estava internado em estado grave e acabou falecendo. Ele estava internado desde o dia 3 para tratamento de um câncer. Pois é, aos 77 anos, Fuad Noman, a prefeitura de BH lamenta a morte, é claro, e posta o seguinte: Fuad Noman dedicou décadas de sua vida ao serviço público, sempre pautado pelo compromisso com a ética, diálogo e bem-estar da população de Belo Horizonte. Economista por formação, com sólida trajetória na administração pública, Fuad ocupou importantes cargos no governo federal, governo de Minas Gerais e na prefeitura de BH, sempre deixando marcas de competência, responsabilidade e sensibilidade social. No lugar dele, desde que Fuad estava internado, o vice Álvaro Damião, do União Brasil, ficou à frente do cargo de forma interina. Marina, a gente conversava aqui nos bastidores também, né, sobre ativismo judicial, uma vez que lembrávamos, né, como Alexandre de Moraes foi parar, né, se assim, esse termo eu uso como ministro do Supremo, também Flávio Dino, quando Lula relembra o quão comunista ele é, e o Alexandre de Moraes foi colocado então por Michel Temer, que o pessoal estava comentando aqui no chat também, o presente de Michel Temer. Exatamente, o ex-presidente Michel Temer nos deixou essa herança maldita aí, né, porque foi ele que fez a nomeação de Alexandre de Moraes para o Supremo Tribunal Federal, e lembrando tudo que na época, né, ele era secretário, ele foi, né, também aqui em São Paulo, secretário de Justiça, e teve ali uma questão envolvendo fotos da primeira-dama, e parece que ele conseguiu dar conta do caso e assim ganhou prestígio junto ao presidente Temer, que acabou indicando. Então é essa herança aí que a gente recebeu do ex-presidente Michel Temer. Presentão. E também, Marina, que Flávio Dino falava agora há pouco, a gente, né, deixou as antenas ligadas, ele dizia, mas o pessoal fala não houve morte nenhuma, agora se referindo ao 8 de janeiro, né, e você comentava? Não, ele diz que ditadura mata, mas a grande verdade é que governos incompetentes matam também, ou se matam, né, inclusive o Maranhão de Flávio Dino, né, que ele governou por tanto tempo, né, que ele teve tanta importância ali, que continua sendo, eu falo isso com propriedade, porque eu morei naquele estado por 13 anos, que é um do pior IDH do Brasil, tudo pior no Brasil é o estado do Maranhão, né, onde ele teve a possibilidade de, como a sua ascensão política, e ele teve como cuidar daquele estado, infelizmente. Então é isso, né, várias coisas matam, aí ele vem com isso, e ainda trazer o filme, né, ele cita Walter Salles, né, ele tenta trazer de fato a questão da ditadura que o Brasil já viveu, fala do filme, fala da Fernanda Torres. Gente, como assim? Que tipo de julgamento é esse, né? Realmente é uma encenação. Aquele filme, agora trazer tudo isso, falar coisas como essas, é óbvio que várias coisas matam, mas daí é você trazer isso como uma justificativa para condenar essas pessoas. E já peço aqui para a Mirella, nossa diretora, está separando um pouquinho dessas imagens, desse vídeo que Moraes trouxe na abertura da sessão de hoje. Agora fala Zanin, Zanin está passando a palavra. O vídeo já está à disposição, a gente já chama já para avaliar junto. Só queria aproveitar o tema para passar para o Marcílio uma seguinte dúvida. E a Paula tinha pedido a palavra, né? Então, Paula, pode ir primeiro. Antes, um comentário aqui, a Rosana adora a Marina. Nós também. Nós também, Rosana. Boa. São mais de 3.300 telas com a gente. E a Terezinha diz, ninguém tem dúvidas do resultado dessa palhaçada. Diga, Paula. Marcos, ele comentou que o Flávio Dino nos falou, sou comunista e contra ditaduras, né? Depende de qual ditadura, né, senhor Flávio Dino? Porque a ditadura que ele está no poder, ele é aprovado. Porque todo esse processo que está acontecendo, ele tem similaridades muito evidentes com a ditadura de 64. Como que eles faziam antigamente? Eles abriam processos ilegais, iam colhendo provas, ficha expedition, e iam prendendo as pessoas
durante o processo. Como nunca encontravam nada, deixavam as pessoas presas lá eternamente e tentando cercear a liberdade de expressão, a favor da democracia, a favor da liberdade, a favor das pessoas, né, do povo. E é exatamente o mesmo discurso. É exatamente o mesmo discurso. Parece que eles pegaram toda a fórmula de 64 e trouxeram para 2025. E só atualizando o placar, está aí na nossa tarde, então, o pessoal às vezes perdido no chat perguntando como estão os votos, 2-0 até agora, né? Votaram Alexandre de Moraes, Flávio Dino um pouco mais rápido, Alexandre de Moraes se estendeu bastante, agora começa o voto de Luiz Fux. Acho até interessante a gente ouvir um pouco de Fux, que tem se posicionado um pouco diferente dos outros juízes nesse processo. Mas, Marcília, antes da gente voltar para lá, esse papo todo que a gente vem falando de ativismo judicial, perseguição política, Donald Trump falando sobre isso nos Estados Unidos também, aqui no Brasil, nós não elegemos, né, esses ministros que estão no Supremo brasileiro, não votou em nenhum deles. Caso estejamos insatisfeitos, existe a possibilidade de um impeachment? Discute-se isso. Discutir sobre isso é crime ou podemos ainda falar sobre isso? Qual seria o caminho para que isso acontecesse, uma vez que você me contava aqui que o ministro do Supremo tem o direito de ficar até os 75 anos de idade? Moraes, por exemplo, tem 56. É possível, sim. Na lei que trata do impeachment, é a mesma lei que regulou todos os impeachments na área, no executivo, do Poder Executivo, também menciona no artigo 39 da lei a menção a impeachment de ministros do STF. E adivinha, desses incisos do artigo menciona que um ministro pode ser impeachmentado quando ele julgar um caso em que ele é suspeito. Ou seja, se ele estiver sob suspeição no caso e ainda assim o julgar, ele pode ser impeachmentado. Poxa, é exatamente esse o caso. Então, creio que de baseada aí poderia ser impeachmentados os ministros. O problema do impeachment é todo o trâmite, a dependência dos presidentes das casas legislativas, enfim, de todo o cenário político para o impeachment andar dentro, sobretudo, do Congresso. E Adriana, só dando também uma menção, a gente comentou do caso da Prefeitura de BH, e hoje, pela interpretação até do próprio Tribunal Eleitoral, interpretando o artigo 79 da Constituição, o vice, depois da diplomação, se há falecimento, o vice é que assume. Claro, isso pode ser questionado, mas é automático que o vice assuma. Vale aí também essa informação. Claro, com certeza. Aqui no chat também falando, fala do Trump e das urnas. Trump teria dito, então, que a segurança do sistema eleitoral do Brasil é seguro, e a gente faz questão sempre de relembrar que a gente não apoia nenhum candidato, ninguém apoia absolutamente ninguém de forma incondicional. A gente aproveita declarações, atitudes, para, sim, debater, né, a coerência, o quão certo, errado e bom para o Brasil o assunto é. E também, antes da gente voltar e acompanhar um pouco de Fux, Marcília, sua opinião sobre Dino trazer a história de Walter Salles, Fernanda Torres, num julgamento desse porte. Lembrando que Fernanda Torres falou ao lado de Walter Salles lá nos Estados Unidos foi para a CNN norte-americana? Acredito que sim, para aquela Cristina Mampur, uma jornalista importante dos Estados Unidos, que houve um golpe militar aqui no Brasil e que o filme só pôde ser realizado porque Lula ganhou as eleições e que a democracia foi restaurada no Brasil com essa vitória de Lula depois de um longo período de uma extrema-direita fascista. Olha, eu acho pertinente até o Dino mencionar esse filme, porque a denúncia da PGR é também uma peça de ficção, então, enfim, a gente está ali no ambiente mesmo da invenção, ou da criatividade, né, como já havia dito um assessor de gabinete do ministro Moraes. A gente precisa entender, tem algumas falácias, né, alguns argumentos um pouco fantasiosos dos ministros, e que a gente precisa dizer. Ninguém aqui disse, em momento algum se falou, nenhuma das defesas comentou que golpe de Estado é bacana, não mata ninguém, tá tudo certo, eles deram golpe de Estado, mas isso não tem que ser punido. Então esse argumento do Dino não tem valor nenhum, porque ele está rebatendo algo que não existe. Ninguém está defendendo o golpe de Estado. Eu não vi nenhum defensor, nenhuma parte dizer, não, eu quis dar o golpe de Estado, mas isso é bom. Não. Então ele dizer que o golpe de Estado é ruim ou que mata as pessoas é um argumento que rebate ninguém. É o mesmo caso que o argumento que o Alexandre de Moraes falou anteriormente. Do passeio. Que não era um passeio, que ninguém falou sobre isso, ninguém falou. Que eles têm que
falar coisas que não existem, porque é um processo totalmente legal. Uma forma de você argumentar, conhecida até de oratória, é essa. É você rebater um argumento que você próprio criou, né? E aí você fica numa situação confortável. Eu estou rebatendo a minha própria fonte da minha cabeça. Mas a gente está diante de juízes e não de advogados. Advogados podem utilizar instrumentos argumentativos, juízes não. Mais uma vez, é incrível como, enfim, talvez o Fux seja o único aí que possa eventualmente, quem sabe, destoar, mas os demais parece que estão agindo como acusadores ou como advogados. O pessoal aqui no chat, eles estão apostando no Fux, vista Fux. Pode chamar o Fux é o único de carreira, os outros são ministros sem nenhum voto popular, então o pessoal está apostando no Fux. É realmente importante a gente ouvir. Vamos para lá, só então prometendo aqui na volta, a gente vai exibir um trecho do vídeo que Moraes exibiu de forma editada e narrando ao vivo esse vídeo agora no começo do julgamento. Já são 2-0, agora vota o terceiro Fux. Vamos tentar entender com o Marcílio o que acontece se um votar contra tornar Bolsonaro réu, se faz alguma diferença, ou, claro, todos votando e Bolsonaro finalmente, então, se tornando réu. Como fica a vida jurídica, aí o processo da vida do ex-presidente daqui para frente? Agora é 12h15 a sessão, ontem foi até às 5h30 da tarde, aproximadamente. Talvez hoje vá mais rápido por esse ritmo. Vamos lá, Luiz Fux, ministro, falando agora na primeira turma do Supremo em Brasília. Uma espécie de mostruário. Estão rindo, é? Cada vez mais completo para que ele tenha condições de encontrar um tipo penal mais assemelhado. Então, essa lição de Canelucci é a base exatamente da solução de casos em que há o conflito aparente de normas. Mas, como disse o ministro Dino, e que eu concordo, é possível que haja o mesmo fato com incidência de ambas as normas. Eu cito o exemplo acadêmico do concurso formal, que é um exemplo acadêmico, um só ato, vários delitos, né? Mas também é possível que no curso da instrução, como destacou o ministro Dino, você chegue à conclusão de que há, na verdade, um conflito aparente que se possa encaixar em determinado tipo que seja mais abrangente do que o outro. Agora, a partir do momento, isso também fica para a instrução, a partir do momento, não digo nesse caso específico, mas pode ser também nesse caso específico, não excluo, a partir do momento em que o legislador cria um crime tentado como consumado, aí nós vamos ter de rememorar lá nossos bancos de faculdade de Aníbal Bruno, que falava do caminho do crime e do intercrimes. Tem a cogitação, tem a preparação, tem a execução e a consumação. Só que com palavras latinas, cogitatio, enfim, mas aqui temos que falar mais fácil para a sociedade entender. Se o legislador cria tentativa como crime consumado, todo crime tem atos preparatórios, evidentemente. Todo crime tem tentativa, está na lei. Os atos não se consumam por razões alheias à vontade do agente. Então, tudo isso vai ser avaliado. Existe a tentativa do crime consumado de tentar. Existem atos preparatórios do crime consumado de tentar. Então, a minha crítica a essas figuras penais é exatamente a falta de verificação desses antecedentes técnicos científicos, de que, na medida em que se coloca outra tentativa como crime consumado, no meu modo de ver, há um arranhão na Constituição Federal e também não se cogitou nem de atos preparatórios e nem de tentativa do crime tentado, que é em caso consumado. Por outro lado, aliás, aqui, ministro Dino, eu não gosto muito de brincar nesses casos sérios, mas aqui, nesse caso específico, eu conheço realmente ele gosta de ser chamado de Michael, o Michael Procópio. E nem todo mundo que eu conheço, eu concordo com as opiniões. Né? Nós temos dissensos também, nós nos conhecemos todos e temos dissensos. Temos discórdia, mas temos dissensos. Eu não sei, eu efetivamente não conheço esse trabalho que ele escreveu, mas, de qualquer maneira, há livros que eu não li e já gostei. E esse eu não li e não gostei.
Eu falo com ele. Ministro Fux, eu quero dizer ao senhor que o erro pode ter sido na minha interpretação. Não, mas eu vou conversar com ele para saber a autoria, pelo menos. E que também ele tem... Os assessores têm total independência, mas quem manda é o ministro. Se ele quiser fazer da luz da sua independência, ele escreve para a faculdade dele, porque aqui... Não, no caso, ministro, ele nem falou do concurso. Ele disse que são múltiplos bens jurídicos, só para deixar claro a situação em proveito dele, que eu já estou preocupado com a sua dosimetria. Agora, sobre ele. Mas eu considero realmente que essa é a questão fundamental. Os atos preparatórios, os atos de execução, o perigo ao bem jurídico, sem dúvida, é um belíssimo debate para o final do julgamento. Sim. E também, senhor presidente, aqui eu anotei, como disse no início, o problema da indiferença. O professor Cassusta, ele tem uma obra sobre a visão da Constituição em várias mentes. E tem um capítulo ali muito interessante que fala da humildade judicial. A humildade judicial, ele cita uma frase muito interessante, ele diz o seguinte: o juiz tem que decidir de qualquer maneira. Faça sol ou chuva, tem que decidir de qualquer maneira. Ele tem que decidir, inclusive, se o céu for cair sobre a terra. Com a sua decisão. Um exemplo extremo. Mas ele diz que se efetivamente, realmente, o céu for cair sobre a terra, ele tem que pensar muitas vezes. Que é aquela figura do juiz isolado que ele é que tem de resolver, à luz da sua independência, todos os problemas. E aqui eu quero manifestar um sentimento de humildade judicial. E exatamente que me surgiu aqui com a fala do ministro Flávio Dino. É verdade que as penas são tratadas na lei e pela eminência dos bens jurídicos protegidos, da democracia, Estado democrático, tudo isso efetivamente leva o legislador a ter uma grande preocupação para que nós não tenhamos a indiferença com relação ao nosso período passado, em que, por exemplo, um grande penalista, que foi o professor Heleno Fragoso, ele entrava dentro da sala de aula e dizia: boa noite, pessoal do DOPS, boa noite, pessoal do ACNI, os senhores estão trabalhando, eu também estou, vamos começar a aula. Então, era assim, porque estavam infiltrados entre os alunos. Eu conheci muito bem isso. Meu colega de congregação, o professor Barroso, foi meu colega da faculdade, também conheceu isso. Então, isso é muito caro para todos nós. E, por isso, o legislador, por vezes, exacerba na previsão da dosimetria da pena. Mas justiça não é algo que se sente, não é algo que se aprende, é algo que se sente. Os antigos já diziam que a justiça era aquele sentimento do juiz. A Carta de 7 Partidas dizia: os juízes devem ser homens sensíveis, saber direito se possível. Então, essa é uma realidade da nossa profissão. De sorte que eu, num exercício assim de humildade judicial, e aqui o ministro Alexandre de Moraes citou um caso que eu pedi vista recentemente, do caso do batom. Eu tenho, e aqui eu falo para os integrantes da minha turma, que nós temos toda a liberdade e temos toda o respeito pela independência e opinião de todos os colegas, que eu vou fazer uma revisão dessa dosimetria. Porque se a dosimetria ela é inaugurada pelo legislador, a fixação da pena é do magistrado. E o magistrado faz à luz da sua sensibilidade, do seu sentimento em relação a cada caso concreto. E o ministro Alexandre, com o seu trabalho, ele explicitou a conduta de cada uma das pessoas. E eu confesso que, em determinadas ocasiões, eu me deparo com uma pena exacerbada. E foi por essa razão, ministro Alexandre, dando uma satisfação a Vossa Excelência, que eu pedi vista do caso, desse caso, que eu quero analisar o contexto em que essa senhora se encontrava. Eu quero analisar.
Eu sei que Vossa Excelência tem a sua opinião, já exteriorizou. Nós julgamos sob violenta emoção após a verificação da tragédia do 8 de janeiro. Eu fui ao meu ex-gabinete, que a ministra Rosa era minha vice-presidente, e vi mesa queimada, papéis queimados. Mas eu acho que os juízes, na sua vida, têm sempre de refletir dos erros e dos acertos, até porque, como o ministro Dino, de uma certa forma, mais lúdica, destacou, os erros autenticam a nossa humanidade. Debaixo da toga bate o coração de um homem. Então, é preciso que nós também tenhamos essa capacidade de refletir e que muitas vezes aqui é utilizado como evoluir o pensamento ou evoluir, dependendo da ótica de alguns. Só queria pedir, Vênia, vocês para eu terminar de concluir, que aí depois eu falar. De sorte que, à luz de tudo quanto aqui o ministro Alexandre expôs, porque era uma grande preocupação minha saber quem fez o quê numa denúncia extremamente ampla e muito bem elaborada. Isso é até uma blasfêmia dizer que o professor e jurista Paulo Rouanet elaborou uma denúncia inepta, sem condições de imaginar isso. Mas, e aqui foi bem explicado, e é bom que fique claro, nós estamos numa fase de prelibação, de verificação dos indícios de autoria e da materialidade dos delitos. Isso é uma fase ainda inicial. E todas essas digressões que eu fiz agora, eu vou me reservar para analisar melhor no curso da instrução. E se eu quero me reservar o direito não, os juízes têm poder, não tem direito, tem poder e dever. No poder de avaliar, eu necessito efetivamente receber a denúncia para que eu possa, aí sim, me aprofundar em todas essas questões que eu aqui citei como observações. Porquanto, em relação à autoria e à materialidade, o relator e o Ministério Público legaram à turma, à sociedade, tudo quanto nós precisávamos saber para o recebimento da denúncia. Então, eu quero acompanhar o eminente relator, nos termos do seu voto, e, ao mesmo tempo, dizer que nós devemos ainda manter a grande, extraordinária esperança de que o nosso país continuará a viver um Estado democrático de direito, onde se garante justiça, segurança, verdade e liberdade. E com esses fundamentos, senhor presidente, eu queria acompanhar integralmente o relator, parabenizando por essa... eu sei que esse momento não é de parabéns, mas, assim, uma referência ao seu trabalho, que conseguiu fazer, digamos assim, abreviar a nossa tarefa. Porque muitos se imaginavam, todos vão pedir vista, a denúncia é muito grande. Mas o ministro Alexandre, vamos dizer assim, numa linguagem coloquial, não deixou pedra sobre pedra. E aqui me trouxe a paz necessária como juiz para receber a denúncia e acompanhá-la. É como voto. Obrigado, ministro Luiz Fux. Como vota? Ministro Alexandre, por favor. Só para esclarecer, primeiro, os erros de português são das pessoas que falaram as mensagens, nem meus, nem do professor Paulo Rouanet. Isso me tranquiliza. E, ministro Fux, em relação ao batom, obviamente, Vossa Excelência me conhece e eu defendo a total independência de cada um dos magistrados e acho que Vossa Excelência vai poder trazer uma discussão importantíssima para a turma. O que fiz questão de salientar, e agora explicito mais, é que é um absurdo as pessoas quererem comparar aquela conduta de uma ré que estava há muito tempo dentro dos quartéis,
pedindo intervenção militar. Bom, Luiz Fux terminou seu voto agora, também votou para aceitar a denúncia contra Bolsonaro e os outros 7 denunciados, né? É bom relembrar que esses votos não são apenas para o caso de Jair Bolsonaro, mas para os 8 envolvidos denunciados pela PGR para o Supremo Tribunal Federal. Muitas risadas acontecendo desde a participação de Fux, um voto estranho, também Alexandre de Moraes dando risada, falando sobre erros de português que foram citados que não eram deles nos relatórios, enfim, num clima um pouco estranho para um momento tão importante como esse julgamento. Luiz Fux, passo para a Marina Helena, que fazia umas observações por aqui, dizendo que erros autenticam a humanidade, que por debaixo da toga também bate um coração, somos humanos, disse ele. Citou também o momento em que pediu vistas no caso da Débora, do batom do 8 de janeiro, e você fazia aqui, bastante atenta ao voto de Fux, algumas observações. Não, é interessante, porque ele traz ali, em vários momentos, ele titubeou. Essa que é a grande verdade, ele acabou seguindo ali, então com isso, eles agora já tem maioria, né? Dos 5 já formou-se maioria, então os 8 se tornaram réus, né? Dificilmente também os outros 2 vão fazer qualquer coisa diferente disso. Mas eu achei até agora o voto com mais senões, assim, né? Ele fala várias coisas, ele traz o ponto, ele traz a votação da Débora, que ele pediu vista do processo, porque precisa, sim, analisar a dosimetria da pena. Então, ele fala, você tem ali a lei, mas cabe ao juiz decidir qual será a pena. E eu tenho dúvidas, né? Ele fala ali, eu preciso de tempo para analisar isso. Então, eu fiquei ali, sinceramente, durante a fala do ministro, eu até senti que ele pudesse até pedir vista já agora, mas eu acho que isso é bastante importante para as próximas etapas. Ele já tinha dado o pronunciamento, eu acho que a parte mais importante de todo esse julgamento para mim até agora continua sendo a fala do ministro, dizendo que 9 delações igual a nenhuma. Eu acho que isso é bastante relevante, porque tudo isso está amarrado na delação do Cid. E agora ele fala isso várias vezes. Ele diz também que eles não podem, o juiz é humano, e que ele sentiu ali, né, fortes emoções ao ver a sua sala, né, depredada, enfim, a mesa queimada. Então, que ele não pode também agir só ao calor do momento. Ele fala uma frase que me marcou, que ele fala, olha, o juiz tem que decidir sobre qualquer coisa. Cai para ele precisa tomar uma decisão. Inclusive, se o sol deve atingir a terra ou não, ele tem que tomar essa decisão, mas uma decisão como essa tão grave, ele precisa pensar bem antes, né? Ele precisa pensar bem. Então, eu vejo que, eu não sei, eu tenho a sensação de que o Fux pode sim abrir alguma divergência ou até mesmo fazer um pedido de vista ao longo desse processo. Eu não vejo ele tão convencido como estão Alexandre de Moraes e Flávio Dino. Foi essa a impressão que passou mesmo. Desculpa, achei que você ia colocar um ponto final e agora vota Carmen Lúcia, mas a grande manchete do momento, então, e que entra para a história do Brasil, o Supremo Tribunal Federal forma a maioria e torna, assim, Jair Bolsonaro réu nesse processo por tentativa de golpe de Estado, ele e outros 7 réus agora, então, também. Marcília, ficou com essa impressão também? Explica para a gente direitinho, não adianta, mas então agora ninguém votar diferente, não aceitar a denúncia, o caso está encerrado devido à maioria. Acha que Fux pode pedir essas vistas ainda no meio do caminho do processo e também como fica a partir de agora, né? Porque são 5 as acusações que começam a responder os réus a partir de então. Tem uma fase agora de instrução, testemunhas serão chamadas. No interrogatório, a pessoa pode, inclusive, não querer comparecer ou participar e forjar provas contra si mesmo? Agora a maioria está formada. Com a maioria formada, não tem mais discussão. Então, esses 7, incluindo Bolsonaro, se tornam réus. Inaugura-se contra eles um processo penal. Agora formalizou-se esse fato. Os próximos passos, no entanto, não serão os do julgamento. O próximo passo depois, enfim, de todos os outros blocos serem também recebida ou não a denúncia, porque nós temos outros blocos, marcar-se audiências, ouvir as testemunhas, etc., e aí o julgamento acontecer. Isso eu acredito que vai
provavelmente ocorrer em maio, junho, o julgamento final. Esses demais passos são passos mais de instrução do processo penal para o posterior julgamento. Quanto ao voto do Fux, a minha impressão foi parecida com a da Marina, no sentido de que ele está incomodado com as penas muito altas que estão sendo dadas aos réus do dia 8 e também agora na sequência, imagina-se que serão dadas aos aos denunciados, agora réus. E isso, para não pedir vista, fez com que ele recebesse a denúncia e depois vai pensar melhor. Na minha impressão, o que fica claro é que Fux vai provavelmente adiante, se não pedir vista, condenar os réus, mas não as penas que o Moraes está querendo condenar. Ficou claro, ele até deu uma cutucada no Moraes, dizendo que o Moraes não deixou pedra sobre pedra, antecipou tudo, e ele quer avaliar melhor. Ele está incomodado com a agressividade, me parece, das penas. Sim, sim. E também para explicar aqui para o pessoal que acompanha a gente, para que nós aqui também entendamos um pouco mais as acusações que são abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, organização criminosa, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. A gente acompanhava o voto, conversava nos bastidores. Gostaria que você trouxesse a público que explicava para a gente. Uma dessas leis foi sancionada pelo próprio Jair Bolsonaro em 2021 e, inclusive, também a Polícia Federal, essas investigações da PF que resultam nesse julgamento de agora, na entrega de documentos de investigações para a Procuradoria-Geral da República, essas investigações da polícia começam lá atrás, antes do 8 de janeiro, inclusive enquanto Bolsonaro ainda era presidente. Exatamente. Essa é uma das fragilidades da denúncia da PGR, é justamente essa. Eles dizem que o golpe começou a ser planejado em 21. Bom, abolição violenta de Estado e golpe de Estado são dois crimes que, em primeiro lugar, é a mesma coisa, né? Enfim, quem dá golpe está querendo abolir o Estado, quem vai abolir o Estado está querendo dar golpe. No entanto, essas penas têm sido somadas a dos dois crimes como se eles fossem coisas diferentes. O que é irregular também no direito, a gente chama de bis in idem, que é você punir duas vezes pela mesma coisa. Essa já é uma questão. E a outra é que se o Bolsonaro estava querendo em 21 planejar um golpe, ele sancionaria os artigos que puniriam um golpe. Quer dizer, ele sancionou tanto o golpe de Estado, hoje só existe essa lei, esses artigos, por conta da sanção dele, e também a abolição violenta. Isso é uma incongruência que, a mim, pelo menos, fere os ouvidos e os meus neurônios. No entanto, está aí passando em branco. Com certeza. Olha, Marcília precisa se despedir da gente agora, tem compromissos importantes, a gente convidou você, inclusive, até um pouco em cima da hora e já convida para você vir outras vezes. Já sentimos que você é parte aqui do Oeste com Elas. Obrigada pela participação nessa manhã. Boa quarta-feira. Eu que agradeço, um prazer estar aqui com vocês. Cumprimento todo o público e um grande abraço.